Pessoal, tudo bem? Boa tarde aí, depois do almoço é sempre desafiador, né? Mas vamos lá. Pessoal, a ideia é falar aqui sobre advocacia, né? Então, só um disclaimer de início. Como todo produto tecnológico vivendo nesse ambiente, eu gosto de MVP. Então, a gente começou a lançar se a gente estava vivendo a advocacia 2.0 ou 4.0. E aí, ao longo dessas semanas e tal, hoje me parece claro que a gente está na 4.0. Então, já podem mudar os programas. E 4.0 porque a gente está na quarta revolução industrial. Como foi falado aqui, o que eu faço, acho que eu sou um Legal Venture Builder, né, foi a denominação do Rodrigo, que falou hoje mais cedo. E a gente vai falar, então, da advocacia 4.0. Basicamente, nós, advogados, somos conservadores. Né? Então, eu olho hoje para a plateia e eu vejo isso, que muitos são advogados. Por quê? Muita gente de terno e gravata, eu andava até assim, até bem pouco tempo atrás. Então, a gente usa abotoadura. Então, apesar de eu ter mudado a minha vestimenta, eu ainda uso abotoadura. Eu só repaginei. Acho que travou aqui. Foi. Foi só falar da abotoadura, né, pessoal? Desculpa. A gente cita latim, então a gente cita latim, uma língua morta, né, há muitos anos. A gente usa terno, então, como eu disse, o terno é uma roupa típica da década de 50, 60 do século passado. E por que isso? Né? Porque nós, advogados, e sejam advogados de pessoas físicas, seja você um advogado de família, um advogado criminalista de pessoa física, seja um advogado corporativo, a gente teve o Chico aqui mais cedo, o Rodrigo, todos nós, advogados, a gente lida com interesses. E quando você lida com interesses de terceiro, você tem uma responsabilidade muito grande em cima disso. Então, um bom advogado, e até foi falado isso na parte da manhã, é aquele advogado que se envolve, né? Aquele advogado que vira uma noite pelo cliente, quer tirar o cliente da cadeia, quer ajudar num divórcio, quer fechar um M&A. Então, muitas vezes, nós, advogados, inclusive, a gente nem lida bem com os nossos problemas. Né? Quando os advogados não têm os seus problemas lá mal resolvidos, porque a gente se dedica aos outros. Então, quando a gente se dedica a outro ser humano, e essa beleza da profissão da advocacia, tratar de forma profissional de interesses de terceiro, a gente tem uma tendência a ser conservador. Quando você está com a vida de alguém na sua mão, você tem que lidar isso de forma conservadora. Só que os indivíduos mudaram, né? Então essa é uma temática, não preciso dizer para ninguém que os novos seres humanos são esses. Né? Sejam milênios ou pessoas mais velhas, as pessoas estão vivendo cada vez de formas mais livres, os problemas na área de família são diferentes, nas áreas criminais e qualquer área, porque os seres humanos são diferentes. A gente vive de forma diferente, a gente casa de forma diferente, a gente tem amigos de forma diferente, somos indivíduos diferentes. E as empresas também. Né? Então, você pega uma lista e compara as maiores empresas há 10 anos atrás no mundo e hoje, a gente vê que antigamente você tinha empresas de petróleo, grandes bancos, automobilística. Quem são as maiores empresas hoje do mundo? Facebook, Google, empresas que a gente usa, Amazon. A Amazon passou aí, Jeff Bezos, o cara mais rico do mundo, um cara que começou um marketplace. Uma palavra que até pouco tempo atrás ninguém sabia o que era. Então, a gente tem que se adaptar e chegou a nossa vez. Então, parece claro, esse ano de 2017, e esse evento aqui da Auro, queria até agradecer, é super bonito, super bem organizado. Então, o que a gente vê? Assim, que esse é o ano que teve essa mudança de mindset na advocacia, e é só o início. Então, podem anotar, ano que vem vai ser mais, e nos próximos cada vez mais, porque chegou a nossa vez. Se a gente é conservador e a gente é o último bicho da cadeia tecnológica, chegou até a nossa porta. Então, a gente está caminhando para algo exponencialmente novo e completamente imprevisível. A humanidade é sempre imprevisível, os caminhos que a história leva são imprevisíveis, só que agora a gente tem um fator que é a aceleração. Então, a vida sempre mudou, todo ser humano que passou pela fase da Terra, ele teve transformações, a gente tem uma tendência de achar que a gente é o último bicho na cadeia, então a gente acha que 2017 é o cume da tecnologia, estamos vivendo o máximo. Mas é uma questão de perspectiva. Daqui a 100 anos, quando alguém olhar para a nossa época, vai falar, caramba, olha como os seres humanos moravam e viviam. Da mesma forma que é ridículo hoje olhar para alguém em 1917. Mas está tudo muito rápido. Então, existe uma ansiedade. Né? Então, você vê Black Mirror lá, não sei se alguém já viu, recomendo ou não, mas a gente fica meio ansioso. Né? Futuro, inteligência artificial, aí vem uma empresa e fala que a inteligência artificial vai acabar com o trabalho. Então, vem esse cenário, né? Terminator, né? Skynet, a tecnologia, os robôs vão nos destruir, Matrix, não sei o quê. A minha opinião não se preocupe tanto. Se a gente for ver, a curva de desenvolvimento tecnológico só beneficiou a humanidade. Eu sou um cara otimista, tem uma divisão hoje no mundo ideológico, tem pessoas que acreditam num futuro de abundância e alguns de escassez. Eu acho que a gente está indo para um mundo de abundância, a vida dos seres humanos vai ser cada vez melhor.
E o advogado, na minha opinião, como apareceu ali, é e sempre será indispensável. Então, na minha opinião, no mundo complexo, com cada vez mais pessoas, mais empresas, a necessidade de ter um ser humano para lidar de forma profissional com o interesse de outros é indispensável e sempre vai ser. Então, sinceramente, do fundo do meu coração, e não é porque eu sou advogado, eu vejo advogados existindo daqui a 100 anos, diferente de outras profissões. Mas eu acho que o advogado vai ser remodelado. Então, o desafio nosso hoje, de todos os advogados que estão vivos em 2017, é se conectar com essa nova realidade. Não dá para imaginar que a gente vai ter um mundo no século XXI, pessoas andando de carro autônomo, usando o WhatsApp, pedindo comida no iFood e tendo advogados do século XX. Então, o grande desafio hoje é evoluir. Então, a gente evoluir como advogado, como já evoluímos várias vezes, né? Então, a gente pega as discussões que existiam quando surgiu o e-mail, por exemplo, muita gente falava, cara, o e-mail vai acabar com a advocacia, porque vai acabar com a relação pessoalizada. Alguém aqui acha que o e-mail acabou com a advocacia? Soa até ridículo, né? Então, na verdade, o aparato tecnológico ele não acaba, ele se transforma. Então, a gente tem que entender essa nova realidade, não ficar apegado ao passado, não nos apegar à máquina de escrever. Quem hoje advoga com máquina de escrever? Ninguém, né? Quem sabe um dia alguém ainda levanta, pode ser. E não acreditar que tudo será como antes. A gente não pode ser um assessorista de elevador que está lá subindo e descendo do elevador e achando que vai fazer isso para o resto da vida. Então, na verdade, a vida evolui e a gente tem que se adaptar a essa nova realidade e o futuro, na minha opinião, é ótimo. E aí eu vou tentar analisar nesse tempo e eu vou tentar correr um pouco mais, que eu gosto de falar muito e tem muita coisa para falar. Como chegamos até aqui, o que é o presente e o que será o futuro. Então, Back to the Future, no início éramos coletores e caçadores. Então, é até incrível. Você vai falar, cara, você está num evento de tecnologia, você vai falar sobre coletor e caçador, que acontecia 15 mil anos atrás, mas aí é a base do início tecnológico. Então, no início, éramos um pequeno grupo de pessoas na Terra, rodando de um lado para o outro. A gente extinguiu vários animais, o mamute, acabou com várias plantações e a realidade completamente ameaçadora. E isso eu falo, quando o ser humano surgiu na Terra, para cada ser humano tinha 5 tigres. Então, se a gente acha que está preocupado com violência urbana, que a tecnologia vai tirar o trabalho, imagina o que já foi a vida humana com 5 tigres para cada ser humano. Mas também imagina como é que era intensa a vida, né? Você saía de casa e fala, cara, eu não vou voltar. Putz, você devia viver com muito mais coração, né? Hoje, essa falsa estabilidade da vida sedentária também tira um pouco do tesão do que é a vida, né? Então, a primeira revolução que deu origem a toda essa revolução tecnológica, e a gente vai chegar nas low-techs, foi a revolução agrícola, né? Então, a revolução agrícola, essa revolução neolítica que aconteceu há 12 mil anos atrás, ela permitiu um fenômeno muito interessante, que a gente começasse a plantar e a viver de forma mais coletiva e maior. E aí surgem as cidades. Então, a cidade é o grande fenômeno. Se todos nós não estivéssemos aqui em São Paulo, é São Paulo que a gente está, né? Tanta correria, a gente não estaria aqui no ambiente com todo mundo. Então, a cidade é o grande fenômeno. Só que, olha que interessante, a cidade demorou 12 mil anos para que só em 2007 a maior parte da população vivesse nas cidades. Então, olha como o processo é desacelerado e como ele acelerou muito nos últimos tempos. E o que é essa aceleração que a gente sente em tecnologia? Um belo dia você descobre... Quem usa o WhatsApp aqui? Legal. Pô, tem até bastante gente que não usa, até interessante. Alguém consegue lembrar a primeira vez que usou o WhatsApp na vida? Com sinceridade. Eu sempre pergunto isso. É mesmo? Cara, é um fator histórico isso, porque ninguém nunca lembra, cara. Porque o negócio entrou... Você lembra a primeira vez que você instalou, a primeira pessoa que você mandou uma mensagem, oi, estou no WhatsApp? Ah, então... É mais fácil. Porque essas coisas vão entrando na nossa vida numa intensidade que a gente nem vai observando, né? Em um belo dia, você está pegando o Uber, usando o WhatsApp, que é a Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial foram quase 4 etapas. Primeiro, mecanização, substituição do trabalho animal pelo trabalho na máquina. E aí, a vida melhorou ou piorou? Melhorou. Então, antes da mecanização, a gente tinha trabalho escravo, feudalismo, o que foi oportunizado pela mecânica. Depois, a eletricidade, a transformação, o pessoal começou a sair das fábricas. Computação. E agora a gente está vendo o mundo da colaboração. E talvez esse seja um desafio também para o ser humano e principalmente para o advogado. Nós, advogados, somos egocêntricos, vaidosos, queremos ser os melhores, queremos ganhar a briga, a gente aprendeu que litigar. Então, é muito difícil a gente entrar no mundo de colaboração, de que a informação é compartilhada. Então, esse é um desafio especialmente grande para os advogados. Então, mas o que é esse mundo compartilhamento? O que é essa 4ª revolução industrial? O que é esse advogado 4.0? Então,
nos anos 70 e 80, a gente tinha as empresas de tecnologia mais de base, a IBM é mais antiga, mas Apple, Microsoft, e a partir dos anos 2000 a gente começou a ter o surgimento dessas plataformas, que só foram possíveis porque você tinha Microsoft, empresas dando servidor, o custo de servidor caindo muito no mundo. Então, hoje você tem um mundo de plataformas. Então, o Google não tem nenhuma informação do mundo, mas disponibiliza ela para todo mundo de graça. O Facebook é a maior empresa de comunicação mundial e não gera nenhum conteúdo. O WhatsApp, o Uber, não tem nenhum carro, é a maior empresa de transporte. O Airbnb, e por aí você vai para uma infinidade. O mundo passou a ser um mundo horizontal de pessoas conectadas por plataformas. E a gente foi para essa lei, né? Essa lei de Moore é que eu mais gosto de falar para os advogados, porque é uma lei que não está na Constituição, não está lá na emenda americana de direitos humanos, mas é uma das normas mais relevantes da existência, tanto quanto a gravidade. É uma lei que preconiza que a cada 18 meses a gente tem um aumento computacional de 100 vezes. E isso vem sendo estudado desde a década de 60 e até retroagindo na humanidade. Não me perguntem por quê, mas isso acontece. Então, a cada 18 meses, a gente tem mais poder computacional e mais capacidade de armazenamento. E é por isso que hoje, como o Rodrigo bem falou, é muito fácil você criar uma startup, é muito fácil você criar uma empresa de tecnologia. Então, os computadores começaram lá, um computador cabia numa sala como essa, foi para o computador pessoal, e hoje o que a gente tem no bolso tem uma capacidade tecnológica milhares de vezes maior que aquele computador inicial. E quando você projeta isso para que daqui 10 anos, a capacidade computacional vai ser muito maior. E a gente vai olhar para os smartphone e rir do smartphone da mesma forma que a gente ri hoje de um servidor como esse. Então, o que a gente aprende desse novo mundo, né? O que nós, advogados, temos que aprender desse novo mundo? Primeiro, alguém sabe quem é esse daqui? Nem quem já viu minha palestra em algum momento? Cara, esse cara aqui apareceu no filme do Facebook, dizem que mal retratado. Esse cara aqui se chama Sean Parker. Sean Parker. Ele criou uma ideia que hoje quase todos daqui dessa sala devem usar. Esse cara criou um tal de Napster. Napster, alguém conhece, não? Cara, o Napster, engraçado que eu tenho feito essa palestra também para a universidade, e na universidade ninguém conhece o Napster, né, cara? E aí você vê que eu tô velho também, cara. Então, assim, é brabo. Mas o Napster foi uma revolução. Para mim, pelo menos, foi uma revolução pessoal. Eu ainda tinha uma CD-oteca, comprava CD super caro, né, um CD, e aí um belo dia você descobre que existe esse tal de Napster, desse gatinho aí, que você baixa esse negócio, e aí você baixa a música que você quiser, do álbum que você quiser, e ainda grava num CD e bota no seu Discman, que é a coisa mais genial tecnológica que existe na humanidade, que é um Discman, né? Porque, pô, antes você tinha um Walkman. No dia que você tem o Discman, você vê que você está vivendo num ambiente tecnológico. Putz, graças a Deus eu estou vivo em 2004, né, cara? Então, assim, só que o Napster não agradou todo mundo, né? O pessoal do Metallica e outras bandas, com toda razão, né? Os caras passaram a vida fazendo música, difícil ser famoso. Quer dizer que agora que eu sou famoso, eu tenho um monte de público, eu vou parar de vender CD, porque esse tal desse Sean Parker está dando esse negócio de graça, liguem para os advogados. Vamos processar esse cara, e aí quebra o Napster, Sean Parker fale, e aí, graças a Deus, o mundo volta para as CD-otecas e os Discmans. Não, né? Por quê? Porque aparece o Spotify. E aí todo mundo usa o Spotify, né? Quem usa o Spotify? Porra, legal. E aí você vê na foto, o Sean Parker é um dos investidores do Spotify, o cara do Metallica lá, abraçado, e o fundador do Spotify. E tá todo mundo feliz, cara. Então, o que é seu conceito, né? E a gente até estava discutindo isso um pouco antes agora. As boas ideias prosperam no mundo. E agora, com esse mundo, todo mundo aqui, todo mundo que se propôs a vir a um evento sobre inovação no ambiente jurídico advogado, sabe que alguma coisa está acontecendo. Talvez se a gente falasse sobre isso há 5 anos atrás, você ia falar, cara, isso é uma besteira. Agora, todo mundo sabe. Se você é uma empresa de telecom, você sabe o que aconteceu com o WhatsApp. Se você tá vendo, então, todo mundo vê o mundo se transformando, novas profissões se adaptando, e ninguém quer brigar mais. Porque todo mundo sabe que, como o Napster, as boas ideias vão prosperar. Então, você pode quebrar o Napster, você pode quebrar o Uber, você pode quebrar o Google, as ideias estão no mundo. E sempre foi assim. Isso não é uma coisa nova. O iluminismo era uma ideia boa. Só que qual era a diferença? Um cara lá, um tal de Montesquieu, um Rousseau, teve uma ideia genial. Putz, os homens são iguais, são livres. É bom que em direito todo mundo gosta de história, né? O Musnick falou de matemática, mas história, em regra, é uma coisa que os advogados gostam, só não vai fazer história porque não vai dar dinheiro. Aí faz direito e descobre que não dá dinheiro e é menos prazeroso, né? Então, podia ter feito história.
Então, assim, o iluminismo era uma grande ideia. Só que alguém teve que pensar naquela ideia do iluminismo, escrever um livro, prensar, alguém leu aquele livro, pegou uma caravela, desceu nos Estados Unidos, pegou um cavalo, reuniu 5 pessoas na praça e falou, cara, tem um tal de Rousseau que escreveu um negócio que é muito legal. Aí juntou mais 10. Então, olha a curva da boa ideia sair da cabeça de um ser humano e se disseminar no mundo e virar a Revolução Americana. Décadas. Então, as ideias andavam de caravela, e hoje elas andam pelos smartphones. Então, você tem um meme na Coreia do Norte não, porque não tem, né? Na Coreia do Sul, vai chegar aqui. Se alguém tem uma brilhante ideia, o Spotify de um país nórdico, está lá. Várias ideias, né? O Candy Crush, várias coisas de países nórdicos. Quem que você ia imaginar que um escandinavo ia pensar num joguinho que uma pessoa ia estar jogando no metrô de São Paulo? Mas foi, e se disseminou. Então, a velocidade dos acontecimentos é muito grande. E aí a gente vê a mídia, né? E eu gosto da mídia no âmbito jurídico, porque me parece muito parecido em alguns aspectos, né? O ambiente jurídico ele ainda é, de certa forma, dominado por algumas bancas, pelo nome da grande marca, da mesma forma que a mídia era. Até pouco tempo atrás, você tinha 5 canais na televisão. Globo, Manchete, que nem existe mais, SBT. Então, se você era uma criança lá na década de 80, você tinha 2 opções. Ou você ia ver o Bozo ou a Xuxa. E o filme do Bozo é muito bom e vai ganhar o Oscar. Não sei se vocês viram, mas recomendo muito ver. É muito bom o filme. Apoia o cinema nacional. Então, assim, você tinha 2 opções. Ou você ia estar vendo na Globo, lá, a Xuxa, ou o Bozo. Então, se você é estrela e quer impactar todas as crianças e lançar um brinquedo no dia seguinte, sei lá, Gogobol, você bota no intervalo da Xuxa e do Bozo, que no dia seguinte todas as escolas do Brasil sabem o que é o teu produto. Então, você tinha um controle mercadológico, você tinha um controle de conteúdo. Por que o Bozo? Porque algum americano achou o Bozo legal, vendeu para o Silvio Santos, porque alguém comprou a Xuxa e colocou. Então, você era tudo muito controlado, da mesma forma que me parece que é um aspecto jurídico também. E aí você vê a galinha pintadinha. Alguém conhece a galinha pintadinha? E alguém conhece a história da galinha pintadinha? Galinha pintadinha é uma história interessante. 2 sujeitos, um cara que era músico e um cara que fazia desenho, se reuniram e criaram a tal da galinha pintadinha. O que você faz quando você cria um programa de televisão? Você quer vender para a televisão. Então chegaram lá, procuraram, foram no canal Futura. Está sendo gravado? Tá, né? Não vou falar mal da Futura, né? Mas não é um dos maiores canais do Brasil, né? Sinto muito se alguém da Futura, não é ofensivo. Mas tentaram vender para o canal Futura. O diretor falou o seguinte, cara, sobe esse negócio aqui no YouTube e eu vou dar uma olhada. O cara olhou e falou assim, cara, galinha pintadinha com uma música chata pra caramba, isso aqui não vai dar certo nem daqui nem na China. Desculpa, não vou comprar. O cara ficou triste, foi fazer os projetos dele. E o vídeo ficou perdido nesse oceano chamado YouTube. Um belo dia, uma mãe está lá com a criança no colo, chorando, procurando o vídeo para entreter a criança, e de repente aparece, vídeos sugeridos, galinha pintadinha. Ela clica, na hora que o vídeo começa a tocar, a criança paralisa, cara, e fica hipnotizada. E aí, o que você, como mãe de uma criança, neném, que não para de chorar e vê um vídeo que paralisa a sua criança, o que você faz? O que é o mais normal? Alguém sugere? O que é? Que repete aquilo e compartilha, né? Vai nos grupos de mãe, bota no Facebook. Galera, descobri a fórmula do sucesso, galinha pintadinha. Cara, o negócio teve uma distribuição imediata. Galinha pintadinha passou a ser um dos vídeos mais acessados do Brasil no YouTube, e a galinha pintadinha passou a ser uma franquia que hoje movimenta bilhões. Você vai lá na loja de criança, vai na escola, não sei o quê, lancheira, galinha pintadinha, porque a galinha pintadinha prosperou. Então, quem era idiota era aquele diretor do Futuro que não comprou. Só que se fosse há 20 anos atrás, essa pessoa estava perdida. A gente vai para o Whindersson Nunes. A pergunta que eu mais gosto da minha... Na verdade, eu faço a palestra só para perguntar isso. Alguém conhece o Whindersson Nunes? Alguém é assinante do canal do Whindersson Nunes? Caraca, pessoas honestas. Eu gosto. Eu gosto de pessoas autênticas e honestas. Por que eu falo isso? O Whindersson Nunes, ele tem 25 milhões de assinantes no YouTube. Ou seja, esse evento tem o quê? 300 pessoas? 400? Então, pessoal de matemática aqui, que a gente é advogado não gosta de matemática, mas, cara, estatisticamente tinha que ter mais do que uma pessoa assinante, por estatística. E eu já falei isso em vários lugares e é muito raro alguém levantar a mão. Então, a minha impressão é que ou o YouTube mente, ou o pessoal que vê o Whindersson Nunes não gosta das minhas palestras, ou as pessoas mentem. Mas, basicamente, o Whindersson Nunes é um dos caras mais influentes do Brasil hoje. Quer queira, quer não. É um cara do interior do Piauí, lançou um vídeo, é o canal mais acessado do Brasil, uma referência internacional entre youtubers,
E é isso, 25 milhões. A internet hoje deve ter umas 100 milhões, 150 milhões de pessoas com acesso à internet no Brasil. O cara tem 20, 25% da população com internet como assinante. Pessoas que acompanham todo o vídeo que ele fala. Esse cara, por isso que ele aparece nas propagandas comerciais. Se fosse há 20 anos atrás, um cara do interior do Piauí, que faz um vídeo sem camisa, ia aparecer no Brasil? Claro que não. Então, o que a gente... Júlia Silva também, youtuber mirim, né, esse fenômeno de youtuber mirim. O que a gente vê? A nova realidade é horizontalizada. O mercado escolhe o que vai prosperar. Se é bom, prospera. Se não é bom, não prospera. E eu falo isso. No ambiente jurídico, a gente já começa a ter essas percepções. No nosso grupo da B2L, eu cito a Amanda, mas já tem outros casos que estão acontecendo. A Amanda, uma das maiores especialistas hoje em moedas digitais, é do interior do Rio Grande do Norte. É uma advogada que não está num grande centro, uma advogada jovem, não é de nenhuma banca, e vai falar com ela sobre Bitcoin e vai ver se ela entende ou não entende. Então, cada vez mais a advocacia vai ser oportunizada para quem estuda, principalmente esses novos temas. Quem é que está acompanhando profundamente blockchain? ICO. Quem estiver estudando, você publica lá um artigo, aparece, as pessoas leem, gostam, então a gente vai andar para o mundo de horizontalidade. Então, vai importar o teu conteúdo cada vez mais. Mas a gente sempre busca defender o status quo, né? Essa é uma foto real. Quando o carro surgiu lá na Inglaterra, teve uma lei na Inglaterra, e podem buscar isso no Google como referência, quem comprava o carro tinha uma obrigação de contratar uma pessoa com uma bandeira vermelha para andar em frente a seu carro, para não atropelar os cavalos. Ridículo? Será que a gente não está fazendo isso quando a gente tenta regular Uber? Quando a gente está tentando regular ICO, blockchain? Não sei, é um aspecto histórico. Naquela época, a preocupação era manter os cavalos na rua. E os cavalos não estão mais na rua. Então, assim, quantas vezes seus pais mandaram você não pegar carona com estranho, né? Cara, hoje a gente pega carona, o cara dá uma balinha para você, dá uma água, a balinha não é envenenada, a água não tem droga, e você chega em segurança 3 da manhã em São Paulo. Então, assim, se alguém te falasse que você ia pegar o Uber, alguns anos atrás, você ia falar que era louco. E hoje a gente pega o Uber com maior tranquilidade. E aí o Uber é revolucionário, foi falado aqui de carro autônomo, está rodando no Vale do Silício. O Waze, né? Eu sempre falo do Waze. Eu desci já até as 4 semanas aqui em São Paulo, no dia do show do U2, segunda-feira no aeroporto, um caos, um trânsito gigante. E aí todo mundo falou, não, porque foi do show do U2, está conturbado, sai no final do dia. Problema do algoritmo no Waze gera um trânsito de 4 horas em São Paulo. Quem usa o Waze aqui na cidade? Cara, como é que é a experiência do Waze, cara? O pessoal vai ficar chateado com esse negócio de acende e apaga a luz, né? Pode já deixar aceso. Cara, o Waze é uma experiência interessante que a gente perde a percepção. A primeira vez que você usa o Waze, as pessoas costumam lembrar quando elas usaram o Waze a primeira vez, mais do que o WhatsApp. Você usa o Waze manda você ir para a direita, você vai pela esquerda, porque você sempre foi por aquele caminho, e desde que você é jovem, dá certo, e aí você começa a ver que não, o Waze está certo. Se você for uma pessoa muito resiliente, como o Mutnik falou aqui, for um botafoguense como ele, você vai fazer isso umas 5, 6 vezes. Mas nenhum botafoguense louco vai fazer mais do que 10, porque você vai ver que o Waze sempre ganha de você. E aí você chega à conclusão de que o Waze sabe tudo. Aí o Waze, se ele mandar você dar marcha ré e dar 3 pulinhos, você faz, porque o Waze sabe te levar para o caminho mais certo. Aí eu te pergunto, quem é que guia as cidades hoje? O Waze. Então o carro já é autônomo. Ainda existe uma peça de carne e sangue que dirige o carro, que somos nós, mas quem guia as cidades são o Waze. Tanto é que no único dia que o Waze dá problema, ele causa um trânsito de 4 horas. Então, a gente já está vivendo por isso. Só que, da mesma forma que esse algoritmo do Waze influencia, a gente tem julgados nos Estados Unidos de pessoas tendo penas aplicadas por algoritmos aplicados no sistema norte-americano. Como é que vai ser essa questão do uso do algoritmo das escolhas humanas? O valor de pedir comida do aplicativo, né? Eu tive, curiosamente, ontem na sede do iFood com os amigos lá. Cara, o iFood, para mim, é a experiência mais interessante porque ela é pessoal. Há 4, 5 anos atrás, um amigo meu foi num evento de hackathon, e eu recomendo muito, quem puder ir em eventos de hackathon, estão começando a ter jurídicos, vá, cara, advogado vai lá, cara, perde um final de semana e vai ver o que é um hackathon, o que é um desenvolvedor pensando no produto, é uma experiência antropológica legal. Mas esse amigo foi no evento, voltou e falou, Bruno, tive uma ideia genial, a gente vai construir um aplicativo de pedir comida, e a gente pensou na ideia, não deu para desenvolver, mas a gente forjou lá, e no final veio um cara entregar pizza, a gente foi premiado, eu olhei aquilo, da mesma forma que o cara da Galinha Pintadinha, o diretor, e falei, cara, que coisa idiota. Pedir comida aplicativo, brother. Eu, no meu BlackBerry aqui, eu pedi comida, cara. Era para mim um negócio completamente inconcebível, eu não devia valor nenhum. E hoje eu sou um usuário, e imagino que alguns de vocês, o iFood hoje vale só $1,5 bilhão de dólares.
US$ 1,5 bilhão vale o iFood. Então, quem não gostaria de advogar para o iFood, né, como o Rodrigo falou? Quem não queria ter pego o iFood lá no início pela mão e ser o advogado deles? Então, foi falado, né, o Embraer, o Uber fazendo carro voador, Elon Musk, não sei se vocês conhecem, alguém já conhece o Elon Musk? Elon Musk tem uma história interessante, né? Ele vendeu uma das empresas dele por US$ 180 milhões, e aí o que você faz quando você vende a tua empresa por US$ 180 milhões, né? Você vai para a praia, sei lá, vai visitar, vai viver a vida. Ele pegou todo o dinheiro dele e investiu nessas empresas, ficou sem dinheiro para pagar até aluguel e foi morar na casa de uns amigos. Para você ver como é que é a cabeça dos desenvolvedores. E é isso que eu falo. A gente está vendo uma mudança cultural. Quando você usa o iFood, o Google, o Uber, você está usando um produto que foi pensado por um desenvolvedor. E o drive dos desenvolvedores é diferente do drive das pessoas, em regra, normais e muito mais dos advogados. O negócio dele é solucionar um problema, é gerar valor para a humanidade, é propósito. Então, isso é a nossa cultura, e isso é muito bom. É muito melhor a gente viver num estágio que nem esse do que empresas só querendo ter lucro e acabar com seus consumidores. Então, ele criou SolarCity, empresa de energia solar, Tesla. A Tesla está revolucionando o ambiente automobilístico. Todas as empresas hoje automobilísticas têm que olhar para a Tesla. Está falando de carro autônomo, carro elétrico, Hyperloop. Vão criar um trem que anda 1.000 km por hora, já tiveram no Brasil. SpaceX quer levar o homem para Marte. Olha o que está acontecendo no mundo, né? Então, a gente vê realidade aumentada, a época do Pokémon, foi e acabou. Cara, jogam no Google, procure por realidade aumentada. Você vai ver alguns vídeos de pessoas dentro de um ginásio, pula uma baleia e, cara, aquilo é real, cara. Então, a gente vai começar a ter discussões na humanidade, como é que a gente lida com realidade aumentada. Realidade virtual, eu sempre falo isso também. Cara, vai na FENAC, se você não foi, na Saraiva, e pega o VR, que é da Galaxy, da Samsung, e bota ele para ver, cara. Fica 10 minutos com esse negócio e pede para alguém te filmar. Depois você vai ver que você é um idiota, porque você fica olhando assim e tal. Mas, cara, aquilo muda teu mindset. E anote o dia que foi o primeiro dia. Que aí, quando a gente pensar, daqui a uns 5 anos, você vai falar, cara, eu lembro o primeiro dia que eu botei esses óculos, porque aquele cara lá falou para mim e realmente o negócio é enlouquecedor. E o que é o ponto? A gente está na versão 1. Alguém se lembra do primeiro celular que você já teve? Aquele celular tijolão? Imagina quando VR, a realidade virtual, virar um iPhone 7. Então, assim, imagina o que a gente vai ter de tecnologia daqui a 5 anos. Você acha que a 7ª edição do Auro Summit vai ser física ou vai ser em realidade aumentada? Eu acho que a gente vai estar falando, espero que me convidem, vai ser um prazer falar em realidade virtual, mas vai estar todo mundo na sua casa vendo em realidade virtual. Isso vai mudar o mundo, as viagens, as reuniões, a vida dos advogados, a audiência, as arbitragens, tudo vai para o ambiente virtual. Esse vídeo do Mark Zuckerberg, também recomendo, é o Mark Zuckerberg falando com a esposa dele dentro de casa, numa realidade aumentada, numa impressora, numa câmera 3D, super louco. Custo da energia solar diminuindo no mundo. Impressora 3D também foi falado. Novas formas de construir, impressora 3D subindo uma casa em alguns minutos. Novas formas de consumir, marketplace. Novo sistema financeiro, aí a capa do exame. Um belo dia você acorda e recebe exame. Caramba, o sistema financeiro também está sendo alterado. Aí você vê o Nubank virando bolso. O guia de bolso, há 2 semanas atrás, levantou 175 milhões. Como é que uma startup levanta tanto dinheiro? Creditas. E aí você vê que o sistema financeiro só está no início, porque o que vai mudar não são as fintechs 1.0, são 2.0. Satoshi Nakamoto, o cara que criou o Bitcoin, ninguém sabe se ele existe ou não, mas o Bitcoin já tem uma hora queda histórica, aumenta, diminui, eu não sei se eu boto dinheiro no Bitcoin ou não, o que vai acontecer? Aí você bota dinheiro no Tesouro Direto, e o Tesouro Direto vai te dar dinheiro em 2045. Cara, vai existir dinheiro em 2045, cara? Com sinceridade. O Japão já criou a moeda deles digital, a Rússia está tentando controlar, daqui a 3 semanas eu vou estar lá no Banco Central falando sobre inovação. Será que vai ter? Será que vale a pena comprar? Será que vai ter taxa de juros? Como é que o Estado vai controlar isso? Sei lá, Bitcoin subindo, blockchain, que é a mudança, né, uma mudança de paradigma. 99% dos advogados não entendem de blockchain. Uns 2, 3% fingem que entendem, eu finjo que entendo e finjo que explico. Basicamente, descentralização. Os bancos do mundo não sabem como é que vão fazer isso, então você tira o servidor, isso aqui é compartilhado, só que aí você tem uma falha na Ethereum num dia e se perde dinheiro, uma outra rede, ninguém sabe o que vai dar, mas a coisa está acontecendo. E aí, ICO, né, o fim do IPO, será que vai acabar o mercado dos capitais? A gente pode abrir, a CVM soltou uma nota umas 2 semanas atrás, não falou nada com nada, mas na Estônia estão fazendo, na Suíça já fizeram, o que vai acontecer? Smart contracts, né? Então, o fim da pretensão resistida.
O fim da apresentação exigida, você cria uma fórmula, advogados programandos. A FGV aqui de São Paulo já tem curso de programação, tem advogado programando dentro da universidade. Então, o Smart Contract, você prevê que, falou sobre a temperatura, na hora que a sala do Auro Summit chegar a 32 graus, vai ser devolvido 1 centavo para cada um de vocês em blockchain. Fernando vai ficar louco aqui, porque aumentou, ele não sabia e não tem pretensão resistida, não é ele querer ou não, é um smart contract, a fórmula roda e entrega. Você vai vender um carro lá, e aí se o cara não pagou, você bota um dispositivo de IoT e bloqueia o carro, não tem mais que fazer apreensão. Olha o que vai mudar, como é que a gente vai lidar com isso? Limite da ciência, né? Então, falar rápido, isso é interessante. Cirurgia plástica se desenvolveu no mundo depois da Primeira Guerra Mundial, porque as pessoas voltavam mutiladas, uma atrocidade. Viagra, no início, não era estimulante sexual, depois foi para pessoas com impotência. O que a gente vê? Tudo que começa como uma terapia passa a ser utilizado para aprimoramento. As pessoas não fazem cirurgia plástica hoje só para questões de problemas físicos e não usam Viagra só quem é impotente. Alteração no genoma. Será que a gente vai alterar geneticamente os bebês? Amanhã ou depois você quer ter um filho e você sabe que você pode alterar o genoma dele. Você vai querer alterar ou não? Vou passar muito rápido que o tempo está estourado. Vamos ver 1000 anos e a gente chega no direito. Eu gosto de chegar no direito sempre no final, para não falar muito, né? Mas não é o fim, é um novo início. Como foi falado, o Brasil tem mais de 1.200 faculdades de direito, é uma certa atrocidade, mais de 1 milhão de advogados, mais de 100 mil processos judiciais, gasta 1,3% do PIB, é o país que mais gasta, e vem essas tal de lotecs, né? O que é essas lotecs, o que são essas empresas? E aí eu começo de cara falando, cara, 99% das empresas do nosso grupo, que já conta com 80 empresas na B2L, são empresas para escritórios de advocacia, advogados individuais ou departamentos jurídicos. Falar que lotec vai disputar com advogado é sem sentido. Se a gente não tiver de advogado, não tem lotec. O Rafa vai falar aqui do jurídico certo, a Auro, qualquer empresa hoje, na verdade, a gente quer ser usado por escritórios, por empresas, a gente vai dar vantagem competitiva para um ou outro, mas a gente não vem para disputar. A gente vem para permitir que o advogado foque naquilo que é essencial, que consuma o trabalho. Esse advogado lá desestimulado, dormindo, tem que ser substituído por um advogado entusiasmado. A gente estudou muitos anos na faculdade, a gente quer um retorno daquela advocacia mais filosófica. Como é que eu respondo essa questão do genoma, do smart contract? A gente vai ter que ter advogados muito melhores do que nós somos hoje. E com uma perspectiva mais analítica e científica. Então, da mesma forma que foi falado que o advogado tem que entender de matemática, realmente de estatística. Já falei isso, e desde que eu falei, eu já recebi. Algumas vezes algum pessoal me manda, se alguém tiver, me manda também, que eu boto na próxima apresentação. Já vi petições serem apresentadas com gráfico. A junimetria já existe, ela ainda está no estágio 1.0, ainda não é uma iPhone 7, mas vai chegar lá e já tem gente usando jurimetria. Eu sei que uma vara tal condena de tal forma. Eu boto um gráfico Pritzker. Isso é muito bom para o advogado. A gente vai ter um controle sobre o judiciário. Se aquele juiz defender de forma contrária, por que é que ele está defendendo de forma contrária? É um certo controle estatístico sobre as decisões judiciais. E focar naquilo que é relevante, explorar sua capacidade cognitiva. É isso que vai ter valor no mundo, e advogado tem muita capacidade cognitiva. Nos Estados Unidos, o mercado de lotecs já movimentou 750 milhões de dólares em 5 anos. Só em 2016, 155 deals, 67 deals, 155 milhões. No Brasil, olha isso, cara, esse é o nosso radar, versão 1, tem 2 meses, 1 mês. Isso aqui era 1 mês atrás, olha como a gente está hoje, cara. Já são 80 empresas. E a gente nem começou a explosão cambriana. Ano que vem vai ter mais, cara. A gente vai para 200, 250. Todo mundo vai tentar, nem todas as empresas vão prosperar, algumas vão dar certo, outras vão quebrar. Mas você acha que ninguém daqui vai tirar uma solução interessante? Então, em menos de 6 meses, a gente na B2L ajudou a organizar, fundamos lá a associação, fizemos evento com um monte de gente. O Rodrigo aqui do Tosini foi o primeiro a abrir as portas de um escritório grande, fazendo eventos, parcerias, super legal. E a gente está entusiasmado com contribuir com o mercado jurídico. Peço desculpas por demorado, espero que tenha contribuído. Estou à disposição.